E quando a médica, porque assim, foram vazados prints de conversas da médica em que ela admite esse erro, né? Ela admitiu esse erro ali para vocês, ali na hora. Quanto tempo o Benício ficou nessa situação antes de falecer? É assim, a gente percebeu muito despreparo, né? Porque em um momento assim a gente viu alguma atitude concreta de uma ação para tentar salvar o nosso filho. Uma outra situação também que eu percebi, que chega um enfermeiro e ele carrega o meu filho no colo e leva para a sala vermelha, né? A sala vermelha é uma sala que ela é fora desse ambiente onde nós estávamos, onde lá, por informações que eu tive, é uma sala de emergência muito semelhante a uma UTI. Então, a partir daquele momento, né, ele é monitorado lá via o coração dele, né, para fazer monitoramento cardíaco. Eu me lembro muito bem da oxigenação dele, que estava em torno de 75 quando ele chega, é aplicado soro, e a partir daquele momento, a gente vê que eu consigo já observar mais as atitudes dela, inclusive, que eu me lembro, eu falo uma vez somente com ela no corredor, porque antes mesmo ali no ambulatório, minha esposa observou muito, assim, que ela estava muito perguntando por que aplicou isso, e ela ficava muito... O que eu lembro muito é que ela não saía do celular, ela não saía por nenhum momento, então, inclusive, ela pergunta da técnica, quem aplicou, o que foi feito, ela pega a prescrição. E lá na sala vermelha eu lembro dela e de outro médico, que era o médico da UTI, inclusive eu vejo que ele faz ligações para solicitar de prontidão à UTI para que o Benício suba. Isso é em torno de 2 horas, onde é aplicado a medicação nele, e ele sobe para a UTI em torno das 17 horas. Então, ele sobe às 17 horas e onde lá na UTI, né, ele futuramente vai ser entubado, ele vai ser, inclusive, entubado tentativas, né, de intubação 3 vezes, até que é chamada uma outra médica, por informações hoje dos meios de comunicação aqui de Manaus, né? O delegado informou que, inclusive, ela estava em casa, essa outra médica, que foi a que conseguiu realizar a intubação do meu filho. E após ou durante, eu não me recordo, ele sofreu 3 paradas cardíacas, tá? Então, ele sofre 3 paradas cardíacas devido a essa intubação. Inclusive, eu me lembro que a médica pergunta de mim se na verdade, ela informa que vai entubar o Benício. Eu peço de antemão para ele não ser entubado, porque eu sei, né, que é muito evasivo a questão da intubação, que ele vai ficar inconsciente. Então, enfim, ela fala que para a saúde, para a condição que ele está, ele pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Então, ela fala que é melhor para a saúde. Ela me fala também que vai tentar fazer alguma outra medicação para ver se ele melhora, então ela começa a fazer uma outra medicação, não me recordo qual, e, e ela fala que ele não está melhorando, né? Antes disso, o meu filho estava... Ele jantou, né? Ele jantou, ele estava pedindo água de mim, muita água, porque como ele estava tossindo, a gente pediu para ele se hidratar, então ele tossia e se hidratava. O que a gente percebeu assim muito após também a questão da aplicação da adrenalina é que ele começou a ficar muito ofegante, né? Na tosse dele, assim, ele não estava ofegante, mas a partir desse momento, eu creio que devido ao aumento de batimento cardíacos que ele deve ter devido à adrenalina, né? Eu não sou especialista, não sou médico, mas a gente percebeu que depois ele ficou muito ofegante, né? O peito dele respirava muito intensamente, assim, e então a doutora Alexandra, né, a outra médica da UTI, resolveu entubá-lo, inclusive a que faz, né, 3 tentativas, e depois a doutora Ana vem, pela informação de casa, e consegue entubar o meu filho.
Bruno, Joyce, vocês estão relatando realmente um procedimento muito estranho, né? Assim, vocês caracterizaram isso como despreparo, em alguns momentos parece até mesmo descaso, né? Porque vocês chegaram a falar para a enfermeira, escuta, ele nunca recebeu adrenalina dessa forma e tudo. Não é inalação, ela checa a prescrição está errada, está escrito lá para ser uma injeção. E a gente já percebeu que isso estava completamente equivocado, esse diagnóstico aí, né? Esse procedimento. E logo depois chama a médica vem, mas age, fica procurando no celular, provavelmente estava buscando ajuda, não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido, o que ela tinha provocado. Só que depois conseguem trazer uma médica talvez mais experiente, conseguiu a intubação, mas ainda assim não foi suficiente para salvar a vida do Benício. Uma situação, uma tragédia, uma tristeza sem fim, nossa. É, imagina a dificuldade que vocês estão tendo nesse momento de lidar com uma situação como essa e ainda ter, eventualmente, de pensar nos desdobramentos disso. Vocês pensam em abrir algum processo na justiça contra o hospital, contra a médica? Vocês têm algum tipo de orientação nesse sentido? Quais são os próximos passos? Eu acho que assim, a dor que uma mãe sente, né? A mãe que abdicou até mesmo de sua profissão para cuidar do Benício, eu acho que a dor dela, a minha já é muito grande, mas eu não posso mensurar a dor que ela tem. De manhã, eu percebo no olhar dela, né, no choro dela, que está sendo muito difícil. Para mim, logicamente, que não está, né, sendo fácil, mas a gente tem que resistir. A gente fala muito que o nosso luto agora está virando luta em prol da justiça. A gente sabe que do outro lado, né, tem famílias, tem pessoas de Deus, né, nós somos todos irmãos perante a Deus, mas que o que nós queremos é justiça, né, que todos os envolvidos sejam punidos por, por, por tudo que não foi feito ao nosso filho, principalmente, né, a gente pensa muito nessa justiça, desde do Santa Júlia, né, no caso, o hospital, que naquele dia não existia farmacêutico, e pelo que a gente está pesquisando, né, teria que ter o farmacêutico ali por lei. A médica, né, que não necessariamente por lei necessita de uma especialização, mas hoje a gente tem que tomar muita atenção, porque tratar de uma criança, um pediatra, ele necessita de uma especialização, né? A criança não é um adulto pequeno. A dosagem, ela é totalmente diferente que você dá para um adulto, né? Então, como eu já falei, um farmacêutico que não tinha naquele momento poderia ter salvado a vida do Benício. Uma técnica ali, né, mais bem treinada, mais experiente no pronto atendimento, uma técnica que pudesse ter, por algum momento, escutado, né, o coração de mãe naquele momento que falou, que indagou a questão da via que ia ser colocado adrenalina. Então, são vários fatores, né, que a gente está abordando. A gente não quer vingança, a gente quer somente justiça. E que, principalmente também, que isso não aconteça, né, com outras crianças, que aqui seja um marco, que o Benício seja honrado, para que as leis sejam cumpridas, para que protocolos sejam cumpridos, para que fiscalização seja realizada. Hoje a gente tem algumas notas, seja do CRM, que é o Conselho de Medicina aqui do Estado, seja do COREM, que é o do Estado, mas somente são notas. A gente não vê um poder atuante, onde você tem uma fiscalização, é uma fiscalização que acontece somente quando tem uma morte, principalmente na gravidade que foi com o Benício, né? A gente faz até aqui um alerta, né? Até agora a gente não teve um posicionamento, por exemplo, da Anvisa, né, da ONA, da Fundação Vonzolini, que é uma acreditadora do hospital que a gente vai. O Santa Júlia tem uma acreditação nível 3, um nível de excelência. Como que não existe um farmacêutico ali para checar essa prescrição, né? Como eu já falei, não, por lei a gente nem pode exigir que seja um pediatra ali atendendo, mas a gente quer que o Benício seja um marco, né? A gente quer que o nome dele seja honrado para que essas leis sejam alteradas, sejam melhoradas,
o sistema seja melhorado, a parte de automatização, enfim. A gente não quer que aconteça mais com outra pessoa, com outra família. A dor que a gente sente hoje é de sangrar o coração, né? Mas, ao mesmo tempo, as orações, as mensagens de apoio nos fortalecem para estar de pé nesse momento. Com certeza. Joyce, Bruno, muito obrigado pela participação de vocês, nossos sentimentos. Tenho certeza que estamos à disposição aqui, toda a equipe de produção do nosso programa, do Terra Agora, para os eventuais desdobramentos dessa luta de vocês. Muito obrigado pela participação e nossos sentimentos, mais uma vez. Obrigado pelo espaço. Por nada, querido.